vai ser difícil mesmo. Obrigado por esse louvor, cara. Eu tava... Tá funcionando aqui? Tá. A gente tava compartilhando antes que a semana foi bem difícil, né? Assim, pra mim foi bem difícil, foi horrível a semana. Não sei se foi ataque, se foi eu mesmo que não tava bem, não sei, mas a semana foi muito ruim. E tem um tempo já que esse sentimento que eu tô agora não vem, sacou? Tipo, de querer chorar por qualquer coisa, né? E aí vocês tocam uma música que é a minha música de chorar e foi difícil pra mim. Aí ficou bem difícil de continuar com essa pose de durão, né? De polícia, de tudo, mas hoje não deu não. Obrigado, Jesus, por essa noite. Porque o Senhor está aqui, Pai, tenho certeza. Vamos abrir a Bíblia aqui em João 6,45, na parte B. Eu vou ler, é bem curtinho. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. A parte que me foi dada aqui para pregar é a partezinha do serão todos ensinados por Deus, né? E, como eu disse, essa semana foi muito ruim, até nessa parte, até na parte de pesquisar, até na parte de parar um tempo ali para preparar isso aqui. Mas eu consegui, enfim. Eu separei 3 pontos e eu vou falar mais, assim, eu não vou falar muito de Bíblia, eu vou falar mais sobre a minha experiência pessoal com isso, tá? O ensino da palavra, esse ensino que trata aqui, eu dei alguma pesquisada, né? Não vim 100% sem nada, né? Só 90%. Esse ensino que fala é tanto da palavra mesmo, Bíblia, né? Quanto do Espírito Santo, né? E pelo menos comigo, assim, quando eu aprendo sobre essa palavra, eu aprendo sobre essa palavra, sobre Deus, mas também aprendo com o Espírito Santo através do meu dia a dia, né? E uma coisa que eu vi que eu pesquisei que é muito legal é uma face de Deus, que é Deus como professor, né? Ensinando a gente com o objetivo de ser próximo dele ali. Acho que hoje todo mundo experimentou um pouco do desejo de Deus de ser próximo, assim. Não sei vocês, mas eu estou sentindo realmente ele aqui. Então, seja pelo ensino, ou pela pregação, ou pela música, enfim, a gente sempre é ministrado. Acho que o objetivo sempre é estar mais próximo de Deus sempre, né? Pelo menos deveria ser, né? Sei lá. E aí tem uma coisa que a gente começa a entrar numa parte que eu gosto da pregação e das minhas pregações, que são... Eu gosto mais de ser muito prático, né? De falar coisas que são práticas mesmo. Tem uma maneira de ensino aqui, que Deus ensina tanto pela voz externa, quanto pela operação secreta do Espírito Santo. E aí, como é operação secreta, e todo mundo sabe que eu sou polícia, vou ser polícia, enfim, eu gosto de operação e secreta na mesma frase, né? É bem legal. E aí eu comecei a pensar, caraca, olha só, já pensou se o Espírito Santo é um agente de Deus, assim, agindo em todos os lugares? Então, o Espírito Santo está aqui com a gente tem certeza disso, mas ele também está comigo, me ensinando, quando eu estou dirigindo, por exemplo. Ou quando eu estou no banho. O banho, para mim, é uma coisa especial, né? Assim, hoje eu estava conversando com Deus no banho. Eu falei, Deus, velho, como é que é isso de me ensinar com tudo? Tipo, é tudo mesmo? Tipo, até quando eu estou errando, eu estou sendo ensinado, estou sendo ministrado por você. Tipo, é isso aí. Essa semana foi assim. Foi uma semana foi uma semana de apatia. Foi muito ruim essa semana. O sentimento foi muito esquisito. Mas mesmo assim eu estava sendo ensinado. E aqui hoje, quando eu cheguei, eu vi que não foi só comigo, né? Então estava todo mundo sendo ministrado por Deus em alguma coisa. Para mim foi ser ensinado por Deus. É uma coisa que eu vou falar mais para frente, que é sobre ter um coração ensinável, né? Vou falar mais para frente. E
eu queria, como eu falei, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas as formas como eu sou ensinado por Deus. Eu anotei algumas aqui, vou falar e depois eu melhoro. A palavra propriamente dita, né, essa Bíblia aqui, não é essa Bíblia aqui em específico, mas a minha primeira Bíblia, que eu descobri depois que é uma versão bem ruim, mas, enfim, a minha primeira Bíblia não é essa, mas na minha primeira Bíblia tem escrito na capa assim, a data que eu ganhei a Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia, e tem escrito assim, o começo de tudo, né? Tipo assim, eu não lembro a frase exata, mas é tipo, o começo de tudo. Com aquela Bíblia, mesmo sendo uma versão ruim da Bíblia, foi com aquela Bíblia que eu realmente decidi começar a ser ensinado. E já tem um tempo isso, e acho que foi 2018 que eu ganhei essa Bíblia. E, cara, de lá para cá eu passei por poucas e boas, assim, eu fui muito ensinado por Deus. E eu tive a oportunidade de ensinar pessoas também, o que é bem legal, e eu vou comentar depois. Mas o que a palavra gera para mim, assim, no meu coração? A palavra, eu não tenho como eu me alimentar da palavra e você receber o que eu recebi, entendeu? Tipo assim, se eu ficar calado, só eu vou receber. E tudo bem, tipo, só eu e ninguém mais. Então, as duas coisas que depois eu vou falar, que é o exemplo, né? A palavra para mim, ela gerou dentro de mim o mesmo sentimento que eu tive hoje, por incrível que pareça. O sentimento de querer acabar logo esse culto aqui, sair daqui e ir para o meu quarto. Fechar a porta e ficar lá de boa com Deus, sacou? O sentimento que eu estou sentindo é esse, com todo respeito aos presentes aqui, mas eu realmente queria ir embora, ir para o meu quarto, ficar lá de boa com Deus, porque uma das coisas que eu pesquisei é que Deus nos ensina para que nós sejamos atraídos para Ele. E, cara, no começo eu tinha muito isso, e eu fui perdendo um pouco essa potência, sabe, da atração de Deus, mas mesmo assim, hoje ainda tenho essa atração, essa vontade de voltar. Recuperei um pouquinho hoje, obrigado a galera do Louvor por ter tocado Só Tu És Santa, e que eu não dou conta com essa música não. A segunda coisa que eu sou muito ensinado por Deus através dos cursos, né? Não estou fazendo merchan dos cursos aqui da igreja, tá? Mas nos cursos a gente tem uma oportunidade muito boa de aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como eu disse, a gente lê a Bíblia, se a gente não fala nada com ninguém, a gente fica com aquilo ali retido. E nos cursos, qualquer que seja o curso, a gente tem essa oportunidade de aprender uns com os outros, e eu acho isso muito massa. As pregações também, né? A gente aprende com as pregações, eu espero que alguém saia daqui aprendendo alguma coisa, mas, enfim. Tem um negócio legal também, que são as conversas com os meus amigos, né? Vocês são os meus amigos. Eu tenho um amor especial por vocês, então... E eu espero que seja recíproco para a gente conseguir... Eu acho que, na verdade, a gente consegue isso através das nossas conversas, seja por qualquer assunto, cara. Deus está em tudo, assim. Deus está nas conversas empresariais de futuras empresas, de futuros negócios. Deus está nas conversas sobre os problemas, nos conselhos, nas piadas, nas brincadeiras. Então, Deus está entre os amigos, Deus está entre nós. E quando a gente se reúne aqui, é uma oportunidade boa para eu aprender com vocês e talvez passar um pouco do meu aprendizado para vocês, né? E aí, a forma com que Deus mais me ensina é pelo exemplo. E aí, como eu disse, o exemplo ele é uma via de mão dupla, assim. Deixa eu explicar. Eu posso ensinar vocês pelo exemplo e eu também aprendo com vocês pelo exemplo. Isso é o seguinte, isso aí. Eu leio a Bíblia, se eu quiser reter isso aqui, eu posso reter de boa. Mas a forma que eu tenho para passar isso aqui é através do exemplo. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês alguma coisa e eu não viver isso, né? Através do exemplo, eu tenho o potencial de alcançar outras pessoas e das pessoas serem alcançadas por mim também e da gente ter essa troca, né? Acho muito legal que a gente tem aqui nos estudos, por exemplo, com o pastor Valdemar. Cara, a gente tem um cara que é bem mais velho que a gente, não é tão mais velho assim, né? Mas um pouquinho assim, igual a Malu.
é um cara que é um pouco mais velho, tem muito mais experiência com a gente na vida, no geral, na vida mesmo. Tipo, na vida cristã também, mas na vida no geral. Viveu muitas coisas e a gente tem uma oportunidade muito legal de aprender com você, pastor. E não só com você, mas também com as pessoas que têm pouca idade aqui, pouca experiência de vida, enfim. Ai, ai. Peraí. Os nossos estudos aqui... essa galera não, que eles são menor de 17 anos, mas enfim. A gente tem a oportunidade de aprender pelo exemplo, né? Acho que Jesus nos ensinou muito pelo exemplo. Acho não, tenho certeza, né? Que Jesus nos ensinou muito pelo exemplo. Muito mais pelo exemplo do que por qualquer outra coisa, talvez. Eu sempre olhei para Jesus, sempre falei... Teve uma dinâmica aqui uma vez, que a gente tinha que escolher uma pessoa da Bíblia para... que a gente achava parecido com a gente, né? E eu escolhi Jesus, né? Eu falei, vou Jesus, né? Nem sabia o peso direito do que era do que era achar que eu era parecido com Jesus e eu estava redondamente errado, eu acho. Mas Jesus me ensinou muito sobre a caminhada dele aqui na Terra e uma das coisas das minhas evoluções assim que eu posso pautar hoje, que eu reconheço que eu sou melhor do que eu era antes, é isso, de enxergar Jesus como um alvo. Jesus é o meu alvo na Terra. Ele estava aqui, ele viveu isso aqui. Não sei se ele era tão ansioso quanto eu, mas ele viveu as ansiedades, ele viveu os medos. Tudo isso deve ter vivido, né? Não sei. Viveu aqui na Terra assim como a gente. E por que eu não posso ser parecido com ele? Por que eu não posso fazer as mesmas coisas? Eu posso, ué. Não sou filho de Deus, então eu posso fazer as mesmas coisas que Deus fez aqui na Terra. Óbvio que talvez eu não consiga, mas enfim. Outra evolução que eu identifiquei aqui, que eu chamei aqui do que Deus já me ensinou, né? Que reconhecer minhas falhas e erros. Nossa, isso aqui é difícil. Esse aqui é bem difícil. Isso eu não fazia isso nunca, tipo, eu não reconhecia que eu errava, sei lá. Eu era uma pessoa meio fechadona assim para isso. Eu só saía atropelando as palavras, as coisas sem as pessoas, enfim. Eu era muito ruim ainda sou um pouco ruim de comunicação, essas coisas. Mas Jesus tem me moldado, sabe, com isso, tem colocado pessoas ao meu lado que não são igual a mim. Aí de novo a gente volta para a questão do exemplo. Tem pessoas do meu lado, igual a Jubes, igual a Rafa, o Daniel, que estão mais próximos, assim, a Vicky. São pessoas completamente diferentes de mim e eu acho que eles têm esse lado que eu não tenho, de reconhecer os erros, né? O Daniel nem tanto, mas a Rafa e as meninas aqui também tem, né? De reconhecer os erros. E eu sou uma pessoa que erra muito, que falha muito, assim. Eu sou muito falho com os meus pais, com meu irmão, sou muito falho. Com os meus amigos aqui, eu sou bem falho. E às vezes eu tenho um problema para reconhecer isso, então me desculpe. E isso é uma das coisas que Deus tem tocado no meu coração e tem me ensinado através do exemplo de vocês. Do exemplo aqui do pastor, do exemplo da Vicky, da galera que quando erra, que quando se sente mal, quando tem algum problema, a pessoa ela se humilha, vai lá, fala, conversa e tal. Isso eu acho muito legal e espero que eu chegue nesse nível um dia de reconhecer as minhas falhas, né? Enfim. Aí tem a questão que é o ponto principal da minha pregação hoje, da minha palavra aqui hoje, que é ter um coração ensinável. Esse coração ensinável. Eu lembro que, acho que no primeiro curso de hombridade que eu fiz aqui na igreja, o Eronaldo me falou que assim, no primeiro dia, tipo, naquelas aulas inaugurais, né, ele me falou assim, vocês têm que estar aqui com o coração ensinável. Acho que eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Nunca tinha ouvido essa junção de palavras, né? Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? O que é coração ensinável? Eu sei aprender, tipo, eu estudei para concurso muito tempo, então, tipo, eu sei aprender. Isso aqui é fruto do meu aprendizado, esse brainstormzinho aqui que eu fiz, mas eu sei aprender isso aqui é de boa.
mas eu não sei aprender muito a palavra. Eu sou meio ruim para isso. Não sabia, né? Agora eu sei. Em nome de Jesus. Mas um coração ensinável é o que me move hoje. Então, o foco principal da minha palavra é esse, um coração ensinável. É gerar, talvez em vocês, o desejo de ter um coração ensinável. O desejo que eu tenho hoje é de ter um coração ensinável. Eu estava ali rodando, né, ali quando estava cantando, eu falei, Jesus, velho, o que é isso aqui que está meio esquisito aqui? Eu estou querendo, igual que eu falei, estou querendo ir para o meu quarto tipo, ler a Bíblia, como é que é isso? Tipo, aí eu lembrei, pô, é algo que eu sempre orei, não é? Eu não orei para ter um coração ensinável. Então, Deus está me dando um coração, Deus me deu um coração ensinável. Eu não era essa pessoa que buscava a Deus incessantemente assim. Se eu pedir um coração ensinável, eu recebi um coração ensinável. O que isso acarretou? Isso me trouxe um sentimento legal que eu anotei, que é que nasceu aqui, ó, o desejo de ensinar outras pessoas. Então, aqueles dons lá sempre me identifiquei mais com o mestre, né? Enfim, mas de tanto buscar ter um coração ensinável, Deus me deu assim, ó, tá bom, seu coração vai ser ensinável, mas você vai ter que ensinar as pessoas também. Não é só assim. Não é só receber e beleza. E aí isso gerou no meu sentimento, por exemplo, a vontade de ser professor. Tipo, eu sei que vou ser polícia, eu ainda quero ser polícia, muito. Mas eu também quero ser professor. E aí, cara, isso é muito engraçado, porque quando você se expõe, igual eu falei aqui, ó, quanto mais eu me exponho a isso, mais eu quero aprender. E quanto mais eu me exponho a isso, mais eu quero aprender. Então, quando eu decidi que eu queria ser professor, que eu queria ter um coração ensinável, que eu queria ensinar outras pessoas a terem um coração ensinável, isso começou virou uma chavinha. Então, eu comecei a, por exemplo, uma coisa que eu não gostava, eu comecei a dar aula para as pessoas mesmo. Tipo, tem as criancinhas aqui do lado, os adolescentes aqui, fui lá dar aula para os adolescentes. E, cara, é uma experiência muito, muito legal, muito de Deus, assim, sabe? Se eu olhasse para a pessoa que eu era lá atrás, eu falei, caraca, como é que eu vou ensinar as crianças? Eu sou uma pessoa horrível. Eu falo palavrão pra caramba, eu não respeito os direitos dos meus pais, sei lá, na época eu ainda bebia, fazia um monte de coisa errada. Como é que eu vou dar aula para as crianças? Se essas crianças me veem falando palavrão, vão ficar falando palavrão, os pais vão vir para cima de mim. Até hoje eu ainda tenho isso, mas eu estou melhorando, em nome de Jesus. Mas isso foi algo que Deus mudou, eu não me sentia capaz disso, sabe? E talvez eu não seja realmente capaz, mas eu tenho essa vontade. Eu sei que essa vontade foi dada por Deus para mim. Foi colocada por Deus no meu coração. Vontade de ensinar as pessoas. Então, para estar aqui, eu estava muito nervoso antes de começar ali, estava com dor no peito aqui, achando que ia morrer, mas já passou. Deixa eu ver se passou. Passou. E ensinar para mim tem sido tem se tornado algo fácil. Enfim, tem se tornado algo fácil. Então, estar aqui para mim é um grande privilégio de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida, né? Que a gente tem isso também, né? A gente só se encontra, só conversa o tempo inteiro, mas vocês nunca viram nada da minha vida. Tipo, eu nunca preguei para vocês, né? O que eu estou fazendo agora. E o coração ensinável, cara, para mim eu lembro da minha vida antes e depois disso, sacou? Hoje eu colho frutos de ter tido um coração ensinável e ter me exposto a isso, por exemplo. O meu coração ensinável me deu um concurso público, por exemplo. Eu tive que ter um coração ensinável nessa área. Me deu uma família melhor, então eu comecei a respeitar os meus pais, eu aprendi que... Aí, viu? Aprendi, melhorei. Eu aprendi que os meus pais são os meus pais, eles não são perfeitos. São os meus pais. Eles me deram a minha vida e tudo isso é bônus. Tudo que vier depois disso é bônus, entendeu? Isso trouxe uma liberação na minha vida. Isso aí tem nada a ver com o que eu estava falando, mas enfim.
o coração ensinável me levou a identificar essas áreas da minha vida que não estavam legais. Entendeu? A área dos meus pais, principalmente, a minha área amorosa, assim, tipo, era zoneada demais, bagunçada. A minha área profissional sempre foi bagunçada. Eu lembro no primeiro ano de faculdade que me perguntaram o que eu ia ser, eu falei que eu queria ser presidente da República. Ai, chega a dar agonia só de lembrar que eu era essa pessoa. No curso de Direito, falar que quer ser presidente da República. Sempre tem os bisonhos e era eu, no caso. Mas estou falando assim porque o coração ensinável, estar exposto a ser ensinado por Deus, tem repercussão na vida prática, no dia a dia mesmo, tipo, no dia a dia mesmo. Então, eu conseguiria listar aqui coisas que eu aprendi com Deus. Respeitar os meus pais. O que mais? Um monte de coisa. Podia listar e esqueci tudo, né? Mas o meu relacionamento interpessoal deveria ser melhor do que era. Eu deveria me doar mais pelas pessoas. Eu ainda acho que eu devo me doar mais pelas pessoas. Eu faço isso muito pouco. Ajudar as pessoas mesmo e servir. Para mim, essa é a principal questão do que o coração ensinável gerou para mim foi a questão do serviço, né? Todo mundo sabe aí que eu gosto de servir, então quem está perto sabe. Mas o servir para mim é algo que foi gerado por Deus, cara. Eu nunca fui assim. Não era assim, sempre. Foi gerado por Deus no meu coração. Deus é top, né? Tô pensando aqui em algumas coisas que Deus já me ensinou. O quanto eu já fui ensinado por Deus e eu estava pensando esses dias que eu estava me sentindo meio longe, meio, sei lá, meio afastado. Estou para assumir o concurso e eu fico muito ansioso. Aí tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu estou muito mal, tem dia que eu estou muito mal e aí o outro dia eu também estou muito mal. Aí essa semana foi essa semana assim, né? Foi uma das semanas que foi muito ruim. E aí eu fico, tipo, fico mal comigo mesmo, fico mal com Deus, fico mal com todo mundo. E aí, hoje foi especial estar aqui. Assim, a minha palavra era para ser bem curta, mas eu queria falar algo do meu coração mesmo. Hoje foi muito especial estar aqui. Foi diferente. Não sei se todo mundo sentiu, não sei se realmente é algo que está queimando só no meu coração, né? Mas hoje foi especial estar aqui porque meio que reativou o que eu estou falando para vocês. Que essa palavra serviu, se não serviu para ninguém, serviu para mim. Que eu fui o principal afetado dessa palavra. Estava falando com Deus ali antes e lembrei agora, né, que essa palavra na verdade foi para mim. Ter um coração ensinável é algo que eu sempre busquei. Foi como é que eu que estou buscando essa coisa? Eu sempre busquei isso, aí veio logo isso para mim. Tipo, tem uma coisa aqui, Jesus. Eu acho que não é para o povo, não. Acho que isso aqui é para mim mesmo. E talvez não. E isso é um sinal de Deus para mim que... Sinal de... Isso é Deus me falando e eu percebo isso. Estou percebendo isso agora, inclusive. Que é Ele querendo que eu volte para esse lugar. Que eu larguei algum tempo atrás, né? Sei lá por quê. Enfim. É o lugar que eu me sinto muito bem, igual cantou a música. Quando a música cantou, eu embarguei na hora a voz aqui e falei, Maria, entendi já, Jesus. E hoje, cara, eu tô aqui e eu gosto muito dessas coisas porque eu já aprendi isso num curso de hombridade, que o que eu falo, eu viro refém do que eu falo, né? Eu me comprometo com o que eu falo. Então, vocês podem ter certeza, e eu estou me comprometendo aqui para que sirva para mim, que eu voltarei a buscar esse coração ensinável. Que eu perdi lá atrás, que eu talvez tenha diminuído o ritmo, mas eu voltarei a esse lugar, viu, Jesus? Estou aqui diante do povo aí, ó. Cara, eu acho que não tenho muito mais o que falar, assim. O coração ensinável é o que precisa ficar, é o legado que eu deixo da minha pregação, sacou? Se tem algo que eu quero que vocês entendam, que vocês persigam a partir de hoje, é ter um coração ensinável.
se exponham a Cristo, busquem a Cristo todos os dias, da forma de vocês mesmo. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu gostava de buscar, como que era meu devocional, por exemplo. Eu fazia o meu devocional de acordo com o devocional do celular, pô. Era a forma que eu tinha de buscar Jesus, assim, de buscar a Deus, e isso me trouxe uma maturidade que eu tenho hoje de fazer isso, sacou? Então, tenham um coração ensinável, estejam dispostos a ter um coração ensinável. Isso vai trazer resultados na vida prática de vocês, na vida diária, mas também, principalmente, na vida com Deus. Ter um coração ensinável é importantíssimo para que a gente possa exercer a nossa função na Terra como cristão, porque a gente possa saber primeiro qual que é essa função. Então, muito obrigado, pastor, pelo desafio. Fui bem rápido, mas eu acho que serviu. Obrigado, Deus, por essa noite. Vocês vão cantar? Canta aí, depois eu oro. Só tu és santo. Fazer um convite para você essa noite. Eu quero que você encontre o lugar mais confortável que você achar dentro desse templo e que você cante isso de todo o seu coração, que você se humilhe na presença do Senhor, que você não permita que ninguém te envergonhe, que você não permita a você mesmo olhar para os lados, que você não permita que nada tire a sua atenção do Rei da Glória que está aqui essa noite. E eu creio verdadeiramente que nós vamos viver algo diferente nesse momento. Então eu te convido nesse momento a se prostrar diante da presença de Deus, porque o Senhor está aqui e Ele quer fazer algo diferente neste lugar. Mas é
apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, um desejo insensato. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, mas eu ponho meu coração diante de ti, Jesus. Me ensina a ser melhor. Eu quero me parecer mais contigo, Deus. Nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo,
quiser, pode deixar escuro. Fico até mais à vontade. Eu quero compartilhar junto com o Vinícius, que disse que está sentindo esse queimar da presença do Senhor. De fato, tem algo diferente aqui nesse lugar, nessa noite. Logo que eu sentei ali, eu senti a presença do Senhor. E o Senhor se faz presente neste lugar. E eu jamais poderia sair daqui nessa noite sem compartilhar com vocês algo que o Senhor está me incomodando. Eu quero dizer para vocês que as minhas melhores e maiores experiências eu tive na minha juventude com o Senhor. Deus é maravilhoso. Jovens, eu quero te dizer, não desanima. São tantos os obstáculos que vai acontecer no decorrer da sua jornada cristã. São tantas dificuldades que você vai olhar e vai dizer: eu não dou conta, eu não quero, é muito difícil. Não desista. Não desista. Quando eu olho para trás e penso em tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu comecei a ter algumas experiências com o Senhor desde os meus 15 anos de idade. E parece que foi ontem. Eu tenho 53 anos de idade, parece que foi ontem. Eu começo a me lembrar de algumas coisas que Deus falou para mim. Sentimentos, sabe, no meu coração, essa presença ardente que eu estou sentindo aqui nessa noite. Que há muito eu não sentia. Há muito eu não sentia. Me fez voltar lá no passado, lembrando daquilo que Deus falou para mim. É bom demais saber que nós temos um Deus e a liberdade de servir a esse Deus. Liberdade para expressar o nosso sentimento, para chorar, para pular, para gritar, caso você não consiga se controlar, porque muitas das vezes é incontrolável esse sentimento que nós sentimos da presença do Senhor. E eu observando o Vinícius falando, e aí vinha lembranças na minha mente. Irmãos, eu não faria isso aqui. Eu tenho uma facilidade imensa de entrar ali para um quarto, sentar ali num cantinho e conversar 2, 3, 4, 5 horas com alguém, olhando no olho. Mas falar em meio à multidão, eu tenho uma grande dificuldade. Mas quando Deus te incomoda, não tem, você sabe, você quebra, o Senhor vai quebrando as barreiras e você coloca a vergonha de lado. E meu coração estava ali acelerado, aliás, ainda está, me tremendo, nervosa. Não, Senhor, eu não consigo. A gente consegue. Quando a gente deposita na mão do Senhor, a gente consegue sim. Você vence as barreiras sim, as dificuldades sim. Se você tiver o Senhor, agora nós precisamos dar lugar a este Espírito para Ele arder em você, não só aqui, não só agora, mas na sua vida em todos os lugares. A gente é muito temeroso, a gente teme muito as outras pessoas, a gente teme muito aquilo que nós vamos. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada com aquilo que vão dizer a meu respeito, e a gente não deveria ser assim. Nós temos que estar preocupados com o Senhor. É o que eu estou fazendo para engrandecer o nome do Senhor, para adorar ao Senhor, se através daquilo que eu digo e daquilo que eu faço. Olha, é muito bom sentir essa presença. E você pode sentir ela não só aqui, lá na sua casa, no seu trabalho. Claro que tem lugares que a gente precisa ter vigilância, que eu não vou sair batendo o pé e correndo e gritando com a presença do Senhor em qualquer lugar. Mas isso aqui não perde, jovem, não perde. Não perde essa oportunidade. Eu não sou essa pessoa de escrever. O marido é ótimo para dar aula, para falar em meio às pessoas. Mas eu, além do esquecimento, preciso de alguma coisa que me impulsione. E eu estava ouvindo Vinícius e vinha na minha memória. Eu e marido somos os mais velhos daqui. Vocês são muito jovens. Menos de 20, um pouco mais de 20, menos de... Arielle, 30, menos de 30. 30 e pouco, talvez, o Jorge, né, Jorge? Quero dizer para vocês, não importa o tempo. Não importa. Se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de cristão, não sei quem tem 12, 13, acho que a mais jovem é Lara? Como é que é o nome dela? Duda. Ia falar Clara. Júlia, a mais nova? Mais nova daqui. Gente, deixa eu falar para vocês que não importa o tempo. Às vezes vocês já tiveram mais experiências com Cristo, com o Senhor, do que eu e o marido, que já temos mais idade e já tivemos tantas experiências. Não perde, Júlia. Não perde, meu amor.
É muito bom estar na presença do Senhor. O Senhor cuida de tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Ele não cuida de parte e abandona a outra. Ele cuida de tudo, viu, Rafa? É tudo. Todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que a gente decide depositar nas mãos do Senhor. Mas depositar mesmo, não é depositar e pegar. E eu fiz muito isso. Muitas coisas na minha vida não foram concluídas porque eu não deixei. Eu não deixei. Mas vocês têm a oportunidade, sabe por quê? Porque vocês estão sendo instruídas. Hoje vocês têm instrução. Lá no passado eu não tive tanta. Apesar da minha família, meus irmãos, eu ter irmão pastor, minha mãe cristã. Vocês têm a oportunidade. Quando vocês depositarem na mão do Senhor, não toma, deixa lá na mão dele. Vocês vão ver que vocês vão alcançar tantas maravilhas. É bom demais. Então esquece tempo, 12, 13. Se você conheceu Jesus ontem, as experiências são individuais, particulares. Deus tem algo diferente para cada um de nós aqui. Não é a mesma coisa para mim, não é a mesma coisa para Júlio, não é a mesma coisa para... Tudo é diferente. Mas não esqueça, é tudo. É todas as áreas. Não é parcialmente, é totalmente todas as áreas. Entendeu? Esse abandonar tudo, é abandonar tudo mesmo e depositar na presença do Senhor. E abandonar as coisas que estão lá fora, que essas são tão boas. Não venham me dizer, é tudo muito ruim. Não, é tudo muito bom. Tem muita coisa lá fora que é maravilhosa. É uma sensação extrema só na hora. Passou, terminou ali, bate a angústia, bate a tristeza, e a gente ainda fica com o peso de que, Senhor, falhei de novo, caí de novo. Embora o cair é do homem e o levantar é de Deus, mas quanto menos a gente fizer isso, menos sensação ruim, menos sensação de cobrança, aquela coisa da acusação, por que eu me deixei levar, por que eu deixei o inimigo tomar conta dessa situação, porque a gente é assim, a gente é humano e é falho. Mas vocês, jovens, vocês têm a oportunidade de fazer tudo diferente. Olha que simplicidade a palavra do Vinícius, mas que falou tão profundamente conosco. Não precisa de grandes coisas, a gente faz, sabe, a gente cria toda uma situação tão extrema, todo um festival, para uma coisa que é muito simples. Quantas pessoas temos aqui hoje? Olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo. Olha que presença maravilhosa de Cristo aqui no nosso meio. Não perde, jovem, não perde. Eu estou aqui. Quando você quiser ouvir alguma coisa, Neide, me diz aqui, como é que foi você lá no passado? O que você fez? Eu fui, vou dizer para vocês, sem vergonha. Eu fui sem vergonha. Eu fui uma pessoa totalmente descabeceada dos meus 15 até o dia que eu conheci o marido. Porque Deus tinha um plano na minha vida e na vida dele. Ele não conhecia Cristo e eu era desviada. Então, foram 5 anos de uma pessoa. Ainda ontem eu estava conversando com Vitória e Laís, lá na cozinha. Resolvi abrir o meu coração para elas de 2 experiências que eu tive na minha juventude. E que foram horríveis. Foram muito ruins. Que eu contando para elas, mãe, a senhora, está me entendendo? Mas por quê? Deus olhou lá, antes até de eu ser gerada, eu vou mandar aquela jovem, aquela menina, colocou lá aquela semente na barriga da minha mãe, através do meu pai, lá no passado. E eu nasci, eu cresci, e estou aqui até hoje, e vou dizer, só estou aqui porque Deus cuidou de mim. Porque Deus cuidou de mim, foram tantos livramentos. Eu já sofri um acidente onde eu fui desenganada, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu já vivi situações onde não era para eu estar, mas Deus, Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. E esse cuidado, ele não é um cuidado de meses, ele é um cuidado para a vida inteira. Do dia do teu nascimento, ou muito antes disso. Quando Deus pensou em mim, que eu ia ser gerada, eu já estava sendo cuidada. Aliás, muito. O marido um dia desse dando estudo e eu prestando atenção. Nossa, na criação. É muito amor, não é? Jovem, não desista. Eu precisava
Olha, eu precisava falar isso para vocês. E se eu peguei esse microfone para falar, é porque realmente Deus estava aqui, sabe? Me incomodando, me incomodando. Eu escrevi aqui para mim não esquecer de falar. A última coisa que eu quero falar, que é a capacidade, ela vem do Senhor, tá? Não pensa que, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu mesmo estou aqui, eu estou nervosa. Pensa, eu estou suando. Mas paciência. Se era isso que Deus queria que eu falasse, tá aqui. Não desista. Se precisarem de mim, estou aqui com vocês. Eu estou faltosa, quero me justificar aqui para todos vocês. Foi muito bom, viu, estar aqui. Mas sempre que vocês precisarem de uma palavra, de um conselho, busque pessoas, porque às vezes tem essa coisa de, eu prefiro fulano, eu prefiro conversar. Não se incomodem, mas busque. Quando vocês tiverem dificuldade, busque alguém que tem uma experiência cristã, porque o caminhar com Cristo, a gente vai adquirindo essa experiência. Mas não abandona, não. E vamos procurar, sabe, esses momentos aqui que a gente está junto. Gente, olha, eu vou falar, se eu pudesse, eu que estava para morrer, não querendo falar, agora, se deixar, eu vou, até... Obrigada, que Deus abençoe vocês. Quem é que vai orar? Fazer a última oração? Rafa? Por favor, minha lindinha. Obrigada. Deus abençoe vocês. Uau. Eu não sei nem o que falar mais, sabe? Uau. Eu nunca vi a pastora Neide desse jeito. Cara, que noite. Eu tenho certeza que Deus escolheu cada um para estar aqui e escutar essas coisas, sabe? Não é por acaso. E eu não tenho nem condição de orar. Eu vou pedir pro pastor vir. Não vou encerrar, não. Só quero lembrar que todo último sábado do mês a gente vai ter o culto. E nos outros sábados, às 18h30, tem um estudo. Próximo sábado não tem estudo, só daqui a 15 dias agora. Vamos nos colocar de pé. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado. Oh Deus, esse lugar é teu. A adoração é para ti. As ovelhas, Pai, nós as ovelhas do teu pasto, e o Senhor pode sim falar com cada um de nós segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque o Senhor é Deus e nós apenas as ovelhas, Pai. Meu Deus, que esse incendiar, que esse queimar produza um turbilhão na nossa alma, turbilhão de mudança, de transformação, que favoreça o teu reino, Pai, porque nós precisamos ser mudados. E pessoalmente, Pai, eu preciso te dizer, tudo que há no meu coração necessita ser mudado, necessita ser transformado. Eu não posso dizer pelos outros, Pai, mas eu preciso de Ti, da Tua graça, preciso da Tua misericórdia, preciso da tua ajuda, do teu amor, do teu amparo, do teu auxílio. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus vivo, Deus que vive e reina para todo sempre. Só o Senhor pode nos tomar pelas mãos e nos conduzir, Senhor, firmando os nossos pés numa rocha firme. Muito obrigado.
Deus Pai Todo-Poderoso, que os dons e o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu coração, seja sobre a sua alma, seja sobre a sua casa. Todos dizem amém. Deus abençoe.